cansado, mas eu convido você a ficar de pé e a fazer uma oração agora e a pedir ao Senhor que nos esvazie, que nós, nesta noite, nos esvaziemos, porque o Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos completar com a água viva, com o Espírito Santo, não mais com as coisas que o mundo nos oferece. Por isso eu te convido a pôr a mão no seu coração, a fechar os seus olhos em nome de Jesus e a clamar ao Senhor que nesta noite Ele esvazie o seu coração. Ele esvazie o seu coração para tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida hoje. Que Ele esvazie o seu coração para todo o amor que Ele quer derramar e que Ele já está derramando no seu coração. Peça mesmo ao Senhor que esvazie o seu coração e que você esteja atento a tudo que Ele quer falar, tudo que Ele quer dizer, a tudo que Ele quer realizar. Porque muitas vezes Ele realiza no pequeno e a gente espera algo grande. Peça mesmo ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, esvaziar o meu coração, tirar de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, para que nessa noite eu possa me encher dessa água viva que é ti, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora pode se sentar. Bom, eu vou me apresentar porque é a primeira vez que eu prego no grupo de oração Sentinelas. Meu nome é Ana Paula, tenho 21 anos. Eu faço parte do Ministério de Pregação. Eu trabalho, faço faculdade. Se Deus quiser eu estudar, no final do ano que vem eu estou formando, senão eu vou cair nesse período. Aquilo que Adriele disse na condução, da oração, que muitas das vezes nós deixamos que o pouco nos impede de fazer, talvez por irmão que é tudo, né? Muitas das vezes a gente, no nosso cansaço, né, na nossa doença, vamos dizer assim, porque eu ia mandar uma mensagem para a Adriele hoje, falando que eu não iria pregar porque eu estava muito baqueada por causa da gripe. Não, eu deitei de tarde e ela falou assim: minha filha, 2h30 já quase vai terminar o serviço. Falei: mãe, não esquenta não, menos disso estou acordada. Fui acordada às 3h30. Eu não durmo mais de 40 minutos na parte da tarde. De tão que a gripe pegou, né? E o primeiro dia, então, é um dos piores. E aí, quando eu desci para a Adriele veio comigo, que eu olhei para a Adriele e vi a Adriele de blusa de calça de tênis, né? Eram 4 horas da tarde, eu pensei assim: nós estamos na mesma condição e a Adriele está vindo e está no meu pé. Por que eu ia ficar em casa só porque eu estou gripada? Né? Eu não quebrei uma perna, não quebrei um braço, não estou com algo tão grave, talvez, que me impeça de anunciar aquilo que o Senhor nos direcionou no domingo passado. E é isso mesmo, né, que a Adriele disse, que nós não devemos nos desanimar por tão pouco, né, que não a nossa fraqueza, a nossa, talvez, uma gripe ou até outra coisa mesmo nos impede de servir a Deus, porque quando nós deixamos de ir a uma missão, são muitas almas que nós perdemos para Deus. E na noção, né, o Senhor nos dava, era isso mesmo, de nos distanciar. E aí quem trouxe a Bíblia, eu peço para abrir em Mateus 11:28. Gente, hoje eu vou tomar água algumas vezes mais do que o normal, não que eu esteja imitando a Adriele, mas é porque a boca é seca, né? Amém? Mateus 11:28. Jesus é o mestre com fardo leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? E na moção o Senhor colocava, né, nos nossos corações para nos esvaziarmos. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por algum problema, por alguma tribulação, né, a gente, de imediato, a gente socorre a Deus.
mas a gente continua procurando aonde se apoiar, aonde segurar essa raiz para nós nos reerguermos. E aí a gente não encontra solução nenhuma, né? A gente olha para um lado e olha para o outro. E aí, né? Às vezes você está um passo ali para cair e você quer uma solução para o seu problema e você não acha, né? E aí muitas das vezes, o que a gente faz, né? E eu vou dizer isso como católica, né? Nós católicos, o que nós fazemos quanto a isso? Vem nada contra os nossos irmãos protestantes, mas vem um irmão protestante que nos chama, nos leva para a igreja, chega lá, você aceita Jesus, né? Porque na igreja católica você não aceitava Jesus, você vai lá, aceita Jesus e sua vida transforma. E tudo aquilo que você queria, lá o Senhor realiza. Sabe por quê? Muitas das vezes, e eu tenho, né, história da minha família disso, as pessoas saem da igreja católica, vão para a igreja protestante, porque, né, porque a vida está um problema danado, né, o Senhor resolve, a igreja não resolve, vai para a igreja protestante, sabe por quê? Porque na igreja, mal ele ia à missa aos domingos, mal. Aí você vai para uma igreja protestante, onde o número de fiéis é reduzido, e aí o pastor começa a vida de todo mundo, e aí você começa a trabalhar lá, porque senão as pessoas vão falar, oi, né, irmã Adriele não está fazendo nada, e aí a gente começa a trabalhar, por quê? Para as pessoas verem, às vezes não é nem pela honra e a glória do nosso Senhor, é porque as pessoas estão vendo. Está vendo como é? Você consegue perceber a vida dos nossos irmãos? Eu tenho tias minhas que eram católicas, mas quando viviam na igreja, misericórdia na vida delas. Era uma bagunça, era tudo desordenado. O que elas fizeram? Aceitaram Jesus, foram para a igreja protestante. Lá, elas levantam 3 horas da madrugada, vão para o monte, ficam lá o dia inteiro, às vezes nem trabalham. E as coisas acontecem na vida delas. Por que será? Será que porque lá, o Deus de lá é melhor que o nosso Deus? O Deus de lá atende a necessidade deles, da nossa igreja não atende? Não, amados. É porque muitas das vezes, quando nós estamos diante de uma tribulação, nós não procuramos o Senhor. Nós nos agarramos em tudo. E muitas das vezes nós procuramos soluções em lugares errados. E aí a gente só afunda, só vai afundando. Quando nós estamos no fundo do poço, que já não tem mais lugar nenhum para se escorar, não tem mais nada para a gente fazer, a gente clama a misericórdia do Senhor. E é nessa hora, e é neste momento que acontece a oração mais sincera. Mais sincera por quê? Porque você já não tem onde se apoiar. Porque quando você estava bem, você não procurava Jesus, né? A sua vida estava bem, a sua família estava bem. Eu vou procurar para quê? Né? Tudo bem? Então a gente aí vai caminhando. E aí o barco vai afundando, você começa a se agarrar em outras coisas que não provém do Senhor. E você se afunda quando você vê que está no fundo do poço. E aí você clama, misericórdia, Senhor. E é nesse momento, e eu repito, que é a nossa oração mais sincera, e o Senhor nos atende. Era o que ele dizia, que aí acontecem umas coisas que você não sabe como que aconteceu aquilo. E aí aconteceu, né? Porque o Senhor, ele ouviu o nosso clamor e ele entendeu a nossa misericórdia. Ele te deu jogou sobre nós a sua misericórdia. E é isso que ele veio nos dizer sobre o nosso fardo. Porque muitas das vezes nós depositamos os nossos problemas, as nossas coisas, em coisas em irmãos iracemas, em irmãs sei das quantas, que não vão resolver os nossos problemas. Nós não entregamos o nosso fardo para o Senhor. E aí ele vai dizer que o fardo dele é leve, né? Eu vou partilhar com vocês que essa semana eu estava pensando lá em casa, eu venho de uma família espiritual, muitas pessoas sabem da minha história, e quando eu tinha 12 anos, na catequese, a catequista, ela chama Edna, a catequista falou assim, ela falou alguma coisa relativa ao espiritismo, que eu não devia, eu não lembro o que era, e que a partir daquele dia eu renunciei aquilo na minha vida. E a partir daquele dia eu tomei o Senhor como o único Senhor da minha vida, o único Senhor da minha salvação só vai de nosso Senhor Jesus Cristo, de mais ninguém. E aí eu também posso dar aquilo para a minha vida e também posso dar aquilo para a vida da minha família, né? A minha família depois continuou, eu tenho 21 anos, né? Eu tinha 12. Ela continuou um bom tempo frequentando, o meu irmão ainda frequenta, e eu sempre, as minhas orações são sempre que o Senhor liberte a minha família, né? E aí tem 10 anos que eu estou nessa oração. Mas aí eu pensei, né? Aí, nossa, 10 anos já, né? Que eu estou em oração e nada acontece. Mentira. Tem 10 anos que eu estou em oração, meu pai e minha mãe, graças a Deus, já não vou mais. O meu irmão ainda frequenta e está aí querendo entrar, está estudando sobre maçonaria e outras coisas, né? Mas o que acontece? Eu parei para pensar o que o Senhor tinha realizado na minha vida, na vida da minha
Eu já tinha conversado mais com vocês do que com meu pai. Eu não conversava com meu pai. Hoje em dia, nossa, sabe? Ele me acorda 3 horas da madrugada, porque ele foi viajar, para me despedir de mim. Coisa que, assim, se fosse naquela época, ele não faria. Então, não é o meu pedido. A minha intenção é que o Senhor libertasse a minha família. A minha família não está toda liberta, mas as inúmeras graças que o Senhor já realizou na minha família, falar para vocês, meus amigos, não é brincadeira. É muita, mas foi muita coisa. Na maioria das vezes, a gente pede uma coisa, são 2 doses. Mas às vezes a gente pede alguma coisa e não faz nada para que aquilo aconteça e quer que a coisa aconteça. E outra é quando a gente pede uma coisa, o Senhor realiza milhares de coisas à nossa volta e a gente não percebe, a gente continua reclamando. Continua reclamando porque aquilo que eu queria que o Senhor fizesse, Ele ainda não fez. E nós andamos com uma miséria tão grande que nós não percebemos as maravilhas que o Senhor fez ao nosso lado, fez à nossa volta. É isso que o Senhor vem nos pedir essa noite. Vem nos pedir para entregar o nosso fardo para Ele. Qual é o seu fardo, irmão? O que tem acontecido na sua vida, na vida da sua família, que às vezes está num ponto que você já não aguenta mais que aconteça e que você ainda não clamou a misericórdia de Deus para essa situação? Qual é o problema? Qual é a situação? É no seu namoro, é na sua família, é no seu emprego? Nessa noite, o Senhor quer que nós nos esvaziemos para nos encher dele, para nos encher do seu Espírito e termos um ânimo novo para a gente dar cada passo a cada dia. Nessa noite, o Senhor quer que nós depositemos nele tudo aquilo que para nós é impossível, tudo aquilo que para nós às vezes não tem solução, né? Porque eu achava, e eu achava mesmo, eu ficava imaginando assim, mas como é que a minha família vai viver tudo isso que eu estou vivendo, vai sentir esse amor de Deus que eu estou vivendo, se não vai ter ninguém aqui em casa falar nada com eles? Eu pensava assim, que tinha que alguém lá em casa, que não fosse eu, para falar com eles do amor de Deus, né? Mas não, eu, com os meus dados, com as minhas atitudes, eles foram percebendo e foi semeando no coração deles o amor de Deus. Qual é o problema? Qual é o fardo que você tem carregado? Que você ainda não depositou no Senhor? Que você está esperando ir para o fundo do poço, não tem mais mão nenhuma, raiz nenhuma para você puxar, para você clamar a misericórdia do Senhor? Porque o Senhor, nos nossos problemas, na nossa vida, Ele está sempre ao nosso lado, né? Mas quando a gente está passando por uma situação complicada, a gente acha que Ele não está, né? Não, o Senhor me abandonou, né? Cadê o Senhor? Estou passando por... Não, meu pai está lá em casa numa bebedeira danada, a minha mãe só briga comigo e o Senhor não me ajuda. Cadê o Senhor? Muitas vezes a gente questiona aonde está o Senhor, mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte. A gente não intercede pela nossa situação, a gente não intercede pelo nosso serviço, né? Pela nossa família, pelo nosso serviço, pelo nosso amor. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não pede ao Senhor que Ele realize. Qual é o fardo? Eu te pergunto nesta noite. O Senhor te pergunta. Qual é? E eu convido você a ficar de pé e a fechar os seus olhos e ouvir essa música, porque o Senhor nessa tarde quer nos encher, o Senhor quer nos preencher, o Senhor quer vir de encontro às nossas lacunas, ao que ainda está aberto. O Senhor quer nos preencher, mas o Senhor quer também que nós depositemos a nossa confiança nele. Não adianta apenas você pedir, Senhor, venha ao meu encontro, se você não diz, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu acredito que no seu tempo o Senhor realizará aquilo que é necessário na minha vida. O